Você deve ter notado que nos últimos anos existiu um aumento do número de câncer de intestino em pacientes jovens. Nesses últimos meses, aqui na clínica, mais de 20 pessoas abaixo dos 50 anos tiveram e estão sendo tratadas para câncer de intestino. Isso também é comum e vocês notam nas redes sociais. Preta Gil, com 48 anos, Simone, 46 anos e o próprio Chadwick Boseman, do Pantera Negra da Marvel, com 44 anos, morreu dessa doença mesmo sendo tratado lá nos Estados Unidos. Existem inúmeros estudos, tanto na Europa como nos Estados Unidos, mostrando um aumento em 30% dessa doença em pacientes com menos de 50 anos de idade. Uma doença mais frequente numa época muito nobre, onde a pessoa muitas vezes está organizando a família, produzindo, trabalhando, organizando toda a sua vida e precisa lidar com o tratamento oncológico, radioterapia, cirurgia, quimioterapia. É muito importante o diagnóstico precoce dessa doença. No Brasil, este ano, nós teremos 45 mil novos casos da doença. É o terceiro câncer mais comum. 70% dos casos estão restritos à região sul e sudeste. E, infelizmente, 40 ou quase metade dessa população vai vir a morrer da doença se não tratada inicialmente. Então, o que chama atenção é o aumento de número em pacientes jovens com menos de 50 anos. A cada 5 pacientes, um deles tem menos de 50 anos. Mas por que isso está acontecendo atualmente? Quase 50% dos casos se estima que sejam causados por fatores evitáveis ou modificáveis. E o que são esses fatores modificáveis? O primeiro, a dieta. Os pacientes jovens realmente têm uma dieta inadequada atualmente, com muitos alimentos industrializados, refrigerantes, alta carga de carboidratos, o excesso de carnes vermelhas e muitas vezes isso associado também com o álcool e o tabagismo. Outro fator que causa o aumento do câncer de intestino em jovens é a obesidade. Hoje, 50% da população brasileira está fora do peso, está obesa. E o câncer de intestino tem uma relação íntima com a obesidade. E a obesidade muitas vezes também relacionada com a falta de exercícios físicos. Então, uma dieta inadequada, sedentarismo e obesidade é um prato cheio para o câncer de intestino acontecer em pacientes jovens. Outra coisa que o paciente subestima, e muitas vezes até o médico, é um paciente jovem que tem alteração do hábito intestinal, tem dor para ir ao banheiro ou até mesmo sangramento. É difícil conectar isso com câncer em um paciente jovem. Acaba sendo conectado que isso pode ser de um remédio, alteração da dieta ou até mesmo hemorroidas. Todo paciente jovem, mesmo abaixo dos 50 anos de idade, que tem alteração intestinal, diarreia, constipação ou intestino mudou, sangramento nas fezes ou dor ao evacuar, distensão abdominal, alteração intestinal, deve fazer um exame médico e deve fazer a colonoscopia. Se você ou algum familiar tem alteração do hábito do intestino ou até mesmo sangramento nas fezes, você deve fazer a colonoscopia. O que é a colonoscopia? É um aparelho, como se fosse a endoscopia, mas feito na parte baixa do intestino. Então a gente percorre toda a parte do intestino grosso por dentro. A pessoa tem que fazer um preparo, tomar alguns laxantes para deixar o intestino limpo e com isso o médico percorre a parte interna e vê se não tem nenhuma alteração ou nenhum tumor dentro do intestino. Mas a principal função dela, talvez, não é detectar o câncer, é detectar pólipos intestinais. Pólipos no intestino são pequenas verrugas presentes, geralmente acontece a partir dos 45, 50 anos de idade, em que o médico, quando olha e vê essa verruga, ele consegue retirar ela por dentro, fazer a polipectomia. Isso diminui muito a chance de acontecer um câncer, porque a maioria dos tumores acontece em uma sequência: pólipo e adenocarcinoma, pólipo e tumor. Então faça a sua colonoscopia se você tem algum sintoma intestinal. Também está indicado em todos os pacientes acima dos 45 anos atualmente e a cada mais ou menos 3 ou 5 anos, conforme o resultado de cada exame. Mesmo sabendo que a colonoscopia é importante, nos Estados Unidos, quase 60% dos pacientes nunca fizeram ela com a idade adequada, que é a partir dos 45 anos de idade. Então é interessante, a gente conhece o Novembro Azul, o Outubro Rosa para prevenção do câncer de mama e de próstata e a gente acaba esquecendo, ou até mesmo o médico, de orientar todos os pacientes, tanto homens como mulheres, a partir dos 45 anos, devem fazer esse exame de rastreamento. Lembre, o câncer de intestino é o terceiro câncer mais comum no mundo. Outro dado importante é que em pacientes jovens, o câncer de intestino é mais agressivo. Os tumores têm uma agressividade maior, muitas vezes são diagnosticados em fases mais avançadas e respondem menos ao tratamento. Então preste atenção, se você realmente tem algum sintoma intestinal ou tem mais de 45 anos, procure seu médico de confiança e faça a colonoscopia.